encontro mensal do Aquecendo Vidas. É uma alegria, porque eu me sinto com amigos que fazem parte do Aquecendo Vidas, que são profissionais que trabalham dentro do Aquecendo Vidas e fazem parte da equipe técnica, que é o Milton, nosso social, a Evelyn, que é a nossa psicóloga. Eu sou voluntária do Aquecendo Vidas, cofundadora desde 2014, mas hoje estou como voluntária, e com a oportunidade maravilhosa de estar com essas famílias, essas 3 famílias que estão aqui, que eu considero meus amigos, moram no meu coração, conheço os filhos, conheço parte das histórias, e me emociona e me deixa muito feliz de que puderam estar aqui com a gente. É um grupo de apoio da cidade de Araxá que existe desde 2014 e realiza essas reuniões mensais desde então. Normalmente, existem essas reuniões que são abertas à comunidade para que quem queira saber sobre adoção, se aproximar do tema de adoção, tirar dúvidas a respeito disso, pode estar conosco, né? Mas acontece que o Aquecendo Vidas cresceu, e depois de 2016, inclusive com a constituição jurídica do grupo, os projetos aconteceram. Então, foi possível a contratação de profissionais e foi possível a existência de outros grupos dentro do Aquecidas, né? Então, não só dessas reuniões mensais, mas, por exemplo, um grupo de pós-adoção, onde também são feitas reuniões mensais, só que já são reuniões fechadas com aquelas famílias que já adotaram, né? Então, aí essas reuniões são só para aqueles que adotaram, se reúnem mensalmente para trocar informações, para conversar a respeito. O grupo tem da Jovem, que é um grupo de jovens que fala sobre adoção, que fala sobre atitude, que se engaja nesse universo da adoção. E eles também formam um grupo com reuniões periódicas, né? E tem também um grupo de voluntários, que também se capacitam, passam por capacitações, se encontram periodicamente para realizar atividades voluntárias ligadas à adoção na nossa cidade, né? De modo geral, são esses grupos que existem dentro do Aquecendo Vidas, do grupo de apoio à adoção. Disso, o Aquecendo presta informação ao apoio, né, ao acompanhamento dos pretendentes e do pós-adoção. Isso tudo está ligado nas atividades que o grupo desenvolve, como todos os grupos de apoio do nosso país. E aí a gente tem que lembrar que o objetivo principal dessa reunião que hoje nós estamos fazendo aqui é transmitir informações, é esclarecer, é passar conhecimento, mas também é atender pretendentes à adoção, aqueles que estão na fila de espera, e que vocês que estão aqui já passaram por isso e sabem como é que funciona, muito bem, né? Embora já faça muito tempo, acho que vocês nem se lembram mais do trauma que foi, né? Porém, muitos pretendentes à adoção, aqueles que ainda estão na fila ou estão de habilitação, têm, assim, dificuldades gigantescas em lidar com o tempo de espera, com as dúvidas que surgem, né? E eles fizeram alguns pedidos. Dentre os pedidos que foram feitos para esse nosso encontro, foi trazer pessoas que passaram por essa experiência que pudessem compartilhar a experiência, né? Na espera, na adoção, pós-adoção e tudo. E essa é a proposta da nossa reunião de hoje. Mas a gente está, né? Gostaríamos de estar todos juntos no nosso espaço de reunião físico, mas a gente não pode tudo isso por conta da pandemia. Então, temos que estar cada um na sua casa, dados aqui nesse momento com a nossa reunião gravada, né, que vai ficar depois disponibilizada para acesso. Isso traz uma desvantagem, porque a gente não pode estar presencialmente, sentindo, né, presencialmente, mas traz uma vantagem, que essa informação fica disponibilizada, e ela é muito importante, não só para dar o apoio e esclarecimento em busca adotar, mas principalmente, gente,
para incentivarmos a adoção e desconstruirmos muitos preconceitos que existem em torno da adoção, ou muita falta de informação que acaba fazendo com que ainda existam crianças e adolescentes nas instituições de acolhimento, sem o direito de conviver e de crescer em família. Então, eu gosto sempre de lembrar o trabalho de apoio à adoção, embora a gente fale apoio à adoção, apoio às famílias que se formaram por adoção, a gente tem que lembrar que todo o trabalho dos grupos de apoio à adoção, eles têm por prioridade o direito à família para toda criança e adolescente. Eu também sou mãe, então os nossos filhos poderiam estar ainda nas instituições de acolhimento sem uma família. Felizmente, nós formamos a respeito da adoção, desejamos ser pais, adoção, nos informamos, nos preparamos, nos habilitamos, né? Recebemos os nossos filhos e estamos com eles, não é? No exercício da parentalidade, né, ativa. Mas tem mais de 40 mil crianças em instituições de acolhimento de família, né? Essa é a grande dificuldade. E muitas vezes falta informação. Então, o objetivo, a proposta desse encontro é justamente a gente tirar algumas dúvidas, a gente informar, a gente conversar, bater um papo, como se a gente estivesse presencialmente, né? Para isso, eu vou começar, assim, fazendo algumas perguntas, vou direcionar, assim, para vocês uma pergunta, vou pedir que vocês irem respondendo, quem quiser responder primeiro, ergue o dedinho, senão eu escolho, né? E aí não vai ter opção, eu vou escolher. Mas depois que a gente conversar um pouco sobre essas perguntas, tá abrindo para as perguntas que outras pessoas estiverem fazendo. A Evelyn vai estar anotando, então no chat aí do YouTube, se alguém estiver nos assistindo, quiser mandar pergunta, mande, que a Evelyn vai estar anotando. E quando a gente abrir para as perguntas, ela vai estar fazendo, direcionando para quem quiser receber. Eu também me coloco à disposição, né, para responder o que for preciso, que a gente souber, né? E aí a gente vai estar podendo esse encontro que de imediato já nos traz muita alegria ao coração. Eu quero só deixar registrado, que eu estou lembrando agora, que foi convidado também um casal que é muito caro ao nosso coração, que também recebeu 4 crianças, 4 filhos, de um mês vinda de um outro estado, mas que justamente por conta da pandemia, da rotina familiar, que está exigindo deles, assim, né, uma reinvenção muito grande, né, os dois trabalham fora, né, e eles não tiveram ainda, não puderam estar se ausentando do trabalho, então eles não puderam estar com a gente, né, nesse momento. Foram convidados a estar aqui, mas de uma próxima oportunidade estarão compartilhando também as suas experiências. Agradecer a vocês que abriram as suas casas para nos receber nessa noite e para receber aqueles que estão nos assistindo, tá bem? Das perguntas, dos comentários feitos pelos pretendentes à adoção que estão no grupo de WhatsApp que a gente tem, uma das maiores ansiedades, das maiores angústias tem a ver com essa questão da espera, desse período de espera de chegada dos filhos, né? Queria que vocês contassem, se apresentassem quando forem falar, né? Se apresentassem, resumidamente, e contassem um pouco quanto tempo demorou para se habilitar, história para vocês da habilitação, tempo esperou, né? Lá no cadastro, depois de habilitado, até o filho chegar, e como foi a chegada desses filhos. Então, vou pedir para vocês, se possível, de uma forma bem sintética, mas que vocês compartilhem conosco um pouco sobre esse tempo de espera. Quem gostaria de começar? Joyce, pode começar? Posso? Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Joyce.
E eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa espera. A gente entrou com a documentação em novembro de 2015. E aí a gente fez, né? Na época o curso era em 6 meses, sempre na última semana do mês, se não me engano, muito um dia. Terminou o curso, a gente aguardou as visitas e tudo, mas na fila mesmo, a gente só entrou em maio de 2017. E os nossos presentes de Deus chegou em julho de 2018. A gente ficou na fila durante 1 ano e 2 meses. Que foi 1 ano e 2 meses, assim, ó, de muita ansiedade, de muita coisa. Joyce, como é que vocês fizeram para lidar com essa ansiedade? Durante a ansiedade, eu lia bastante, né, para tentar diminuir. E sempre que eu queria comprar alguma coisa para o meu filho que fosse chegar, aí eu pensava, isso custa tanto. Aí eu pegava e guardava o dinheiro na poupança, que eu pensava, quando ele chegar, eu vou precisar. E sem contar que eu tinha a Natália também, que era muito minha amiga do grupo, né? Então, assim, a gente estava sempre conversando sobre adoção, como que seria, né? Fazendo nossos planos e por aí vai. E o marido também, né? O marido ouvia tanta coisa que... A Natália também era uma candidata, né, pretendente à adoção, que já tem seu filho também, não é? Vocês adotaram mais ou menos na mesma época, não é isso? Mais ou menos na mesma época. Aí, então, sim. Essa troca de vocês foi importante. Foi muito importante. Acho que uma das coisas que mais diminuía a minha ansiedade na época, eu acho que era sair com ela para tomar um café e conversar sobre a chegada dos nossos filhos. Legal. Ótimo. Depois eu tenho pergunta para te fazer, mas eu vou fazer depois, tá, Joyce? Que eu estou lembrando. Vou guardar a pergunta para depois. Tá bom. Obrigada por enquanto. Pablo, querem falar? Esse tempo de espera? Vou ligar o microfone aqui. Esse tempo de espera foi muito interessante. A gente começou o curso algumas vezes, assim, o curso não, as reuniões, né? Mais ou menos nessa época mesmo, 2014, depois eu engravidei, perdi a minha filha. E aí a gente falou, não, a gente sempre quis adotar, vamos pegar firme agora. E a gente pegou firme, né? Começou aí, depois a gente fez o curso. O curso é no fórum, né, amor? Foi feito em casal. Acho que foi junto com as Joyce, né? Aí o que acontece? A gente estava assim, numa expectativa, foi numa expectativa. 2, né? Na verdade, colocou para 2, né? Mas depois mudou. Mas já queríamos irmãos. Então, tudo a gente imaginava, assim, para mais crianças, sabe? Roupinha, decoração, essas coisas assim. E termina que muitas coisas que a gente planeja tanto vai realizando assim, 10%, 20%. Mas a gente ficou com muita expectativa. Quanto tempo vocês ficaram na fila depois que estavam habilitados? Não, foi rápido, porque depois foi adoção necessária, tardia, né? Então foi mais rápido. Mais rápido quanto? Depois que a gente entrou na fila, aí nós colocamos 2 crianças, irmãos até 3 anos. E no grupo que a gente estava, o Rogério postou uma foto, não, ele postou informação de um grupo de irmãos, 3 irmãos em Santarém, né? E aí a gente teve interesse de conversar com as crianças. Aí fez essa ligação, né, da gente com eles, com a autorização da juíza. Então, eu acho que depois que a gente terminou tudo assim, tipo, entrou na fila, eu acho que foi uns 2, 3 meses, foi rápido. Porque as crianças já estavam para... Destituídas do poder público, né? Para adoção, esse grupo de irmãos. E a gente começou a conversar, conhecê-los.
Ótimo. Olha, uma adoção rapidíssima, né? Com essas características, né? Específicas, né? Era um grupo de irmãos, né? Em idades diversas. Depois a gente vai falar um pouco mais de outro estado que vocês foram lá buscar. Depois a gente vai falar mais um pouquinho disso. Como é que vocês lidaram com a espera, com a idade, até isso acontecer? Ficava sonhando acordada. Imaginando. A espera foi longa, né? Porque, assim, começa a conversar, né, com as crianças, ouvir a voz e vai criando uma expectativa e a gente fica a conhecer pessoalmente. E aí acabou que nesse meio, né, os meios foi aparecendo, né, e acabou que conseguimos chegar até eles e foi tudo muito bom, maravilhoso. Coisa boa. Bom, muito bem. Ótimo. Muito obrigada por enquanto. Luciana, agora vamos lá. Perguntinhas aqui para a Joyce, podemos fazer? Deixa a gente só fechar esse ciclo, aí Então, a gente abre as perguntinhas. Vamos fechar essas perguntas, né? Esse ciclo aí de perguntas sobre a espera. Aí a gente abre, se tiver já, a gente abre, porque de repente surgem outras perguntas sobre esse tempo para eles. Vamos lá, Flávia, agora é com vocês. Como é que foi essa espera? Contem um pouco para a gente. Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. Bacana demais estar aqui, né? Bom, nossas esperas foram diferentes. O Matheus, que é o mais velho, né? Foi uma coisa imediata, porque eu fui fazer um atendimento e o conheci, na verdade, ele me escolheu e não me largou nunca mais. Então, desde a primeira vez que eu vi, eu só fiquei separada dele uma semana. E rapidinho eu me habilitei, foi uma coisa assim foi muito rápido mesmo, eu não consigo nem precisar. E aí eu já peguei a guarda e a adoção dele definitiva saiu em quase 7 meses, 6 meses e alguma coisa. Então, eu nunca me separei dele. Desde o primeiro momento que a gente se viu, foi muito rápido. Da Amélia, já o processo foi diferente. Demorou um pouquinho mais. A gente queria muito, né, mais uma criança. Uhum. Mas também foi rápido, porque a gente não tinha... Eu acho que por isso a gente não tinha restrição, né? Já tinha um pré-requisito, eu acho, que era o Matheus já estar com a gente, né? Já tinha um antecedente. E a gente só criou uma menina, não tinha problemas em relação a essa raça, nada disso, né? Acho difícil falar raça, né? E eu lembro que a gente só pediu para, assim, se tivesse algum problema de saúde, alguma coisa assim, que a gente não estava ainda muito preparado para isso, né? Mas acabou que Deus tocou a gente acabou adotando um menino autista, né? Pois é, você já deu spoiler, como diz, você já deu spoiler, que a gente ia depois. Mas olha só bacana isso, né, Karina e Flávio? Às vezes as pessoas assustam a rapidez, a gente fala, como é que é essa escolha, esse perfil, né? Como é que eu vou escolher, né? E vocês se abriram, né? Olha, a gente quer uma menina, mas importa, né, a idade que vem, né, a cor, a raça, de onde, e até essa questão da saúde, vocês tinham uma certa disponibilidade, né? Ele não tinha tanta, né, ele tinha medo, mas eu estava completamente aberta. E aí ele ficou aberto também. Mas aí acaba que, depois que a gente começou o nosso processo, demorou cerca de 6 meses, eu acho, né? 6 meses. Ser chamado para buscar a nossa filha, né? Olha só, muito. Depois nós vamos voltar aí para vocês falarem mais. E assim, vocês passaram por essa questão da ansiedade, da espera, como é que vai ser? E o que vocês fizeram para lidar com isso? Muito, né, bem? Né? Nossa, muito. Passava pela escolha do nome, por comprar as coisinhas, né? Pensar como é que seria a decoração do quarto. E acabou que não foi nada disso. Tudo diferente. Mas eu ficava muito ansiosa, assim. Todo dia eu perguntava, teve alguma notícia? Você sabe de alguma coisa? Alguma coisa aconteceu? Né? Por um tempo a gente fica assim.
E assim, depois eu já ficava achando que ia ser no tempo correto, no tempo de Deus e pronto. Então, a gente conversava sobre, fazia planos, mas baixando a ansiedade, assim, até rápido, né? Muito bem. Mas muitas vezes a gente se distrai, né? Como a gente tá falando, né? A gente se distrai pensando em outras coisas, planejando, mesmo que depois não aconteça nada daquilo que a gente planejou. Exatamente. É uma forma de distração. A gente precisa construir algo, né? Então, as dicas de vocês já foram fundamentais, eu acredito, para quem está ouvindo e está nesse período de converse com outras pessoas que também estão esperando, né? Troque informações, leia, se informe, planeje, guarde dinheiro, faça uma caixinha. Eu lembro né? muito de falar assim para minha mãe, para meu pai, eu falava assim, mãe, eu tô grávida, eu só não sei quanto tempo de gestação que isso vai levar, mas eu tô grávida. Eu sempre falava isso. É isso aí. Não necessariamente vai durar 9 meses, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Isso, muito bem, excelente. Bem, ótimo. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, vamos ver aí que a Evelyn já tem algumas perguntas que foram feitas. Pode trazer. Sim, isso mesmo. Acho que eu vou aproveitar, né, a Karina e o Flávio que estão aí falando, depois a gente vai de trás para frente. Pergunta para Karina: na adoção interracial especial, já sofreram alguma discriminação? A etnia tem alguma importância para vocês? Não, etnia pra gente não importa, não. Até porque, pelo menos os meus laços sanguíneos, eu tenho negros na minha família, eu tenho também experiência com familiares, eu tenho familiares adotivos que são negros também, mas de maneira geral, não, de maneira nenhuma, aliás, me incomoda. A mim, muito menos. Eu não consigo nem ver diferença, para falar a verdade. E vocês já passaram por algo de preconceito ligado? Vocês já perceberam que a filha sofreu preconceito? Conta isso para nós. E como é que vocês lidaram com isso? Porque eu também tenho uma filha que é uma adoção interracial e preconceito faz parte. Faz. A gente percebe olhares, né? É óbvio, porque eu sou muito clara, apesar do Flávio não ser, mas eu sou. Então, às vezes eu tô com ela e eu vejo que as pessoas, às vezes, olham assim, ficam meio assim. Ao invés de perguntarem, ela é sua filha? Perguntam assim, o que ela é sua? Né? E, tipo, às vezes tá só eu e a Amélia. Então, quer dizer, não tem nem lógica isso, porque eu podia ser casada com uma pessoa negra e a minha filha biológica ser negra, né? Então, não tem lógica isso. Você vê que é um preconceito mesmo. E, assim, nunca ninguém me falou. Mas até porque você me conhece bem, você sabe que eu sou um pouco brava, né? Então, eu acho difícil alguém ter coragem. Mas a gente percebe muito olhares. Dentro da minha família e da família do Flávio, zero. Nenhum problema, né, amor? Nenhum. Tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. E a mesma coisa da família dele, sabe? Sempre muito tranquilo. A gente não vivenciou nada dentro de casa. Nada. Nada de dificuldade. Mas eu percebo, às vezes, esses olhares. Mas eu te confesso que, assim, nesses 10 anos, eu não me lembro de ter me incomodado com isso, não, sabe? E ela não percebe, para ela é tudo e ela é mesmo. Então... Em relação ao autismo. Isso, em relação ao autismo, porque aí tem a questão, né? Da interracial e especial. Em relação eu vejo que, assim, tem mais até do que a questão da cor, porque às vezes as pessoas veem, por exemplo, a Amélia numa crise, né? Por exemplo, liga o liquidificador, agora tá melhor, mas era uma crise absurda, ela se machucava. Então as pessoas olham assim, tipo assim, credo. Mas com curiosidade, talvez, né? Com um comportamento diferente, que talvez não fosse adequado para uma criança da idade dela. Da idade biológica que ela tem. Mas acho que preconceito em si, acho que não. Acho que talvez mais curiosidade ou estranhamento.
Eu também acho que foi por aí. Muito obrigada. Evelyn, tem mais? Várias. Vamos fazer uma para o Pablo e para o Mirli. Vocês tiveram apoio do poder público para o estágio de convivência e para a busca das crianças? Sim, nós tivemos o apoio, que eu estava falando no início, quando teve a adoção tardia, né, com os nossos filhos, que é lá do Pará, lá em Santarém. Então, até então, assim, tudo foi muito bom, alegria total, né, e depois que a gente foi fazer o levantamento dos gastos, né, questão de ida, alimentação, retorno com as crianças, a gente já foi, por mais que teria o período de 7 dias de convivência, já foi com o intuito já de buscar eles mesmo. E aí até quando a gente foi somar, eu falei, não tem condição disso agora não. Aí eu falei, não, se for de Deus, Deus vai mover os meios, né? Aí onde que o Luciano ajudou bastante, né, o Rogério. Então, assim, uma coisa nova até então que a Prefeitura de Araxá nunca tinha feito esse apoio, que foi um apoio de dos gastos, né, do custo, das passagens, que deu um apoio para a gente, né? Eu tinha, né, em questão financeira, que nós tínhamos no momento, né? Também o pessoal da minha igreja ajudou bastante, e o pessoal da prefeitura, né, que tem uma quantia bem significativa que nos ajudou, né, até chegar a Santarém e concluir essa oportunidade, esse sonho aí de ser pais. Isso, aí eu gostaria, até peço licença, né, para vocês, inclusive para complementar essa resposta. A gente tem que entender como é que isso funciona, né? Então, lembram que eu disse que nós trabalhamos para que toda criança tenha direito a viver em família? E a gente tem que lembrar que existe uma rede de proteção da criança e do adolescente. E a rede de proteção ela é constituída pelos diversos segmentos do poder público, ela é constituída pelas famílias que formam os grupos de apoio à adoção, ela é constituída pelos órgãos ligados à defesa e à garantia de direitos da criança e do adolescente, por exemplo, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né, o CMDCA. Então, nesse caso da adoção, e aí, realmente, né, foi, acho que a primeira aqui na cidade em que chegaram um grupo de irmãos assim, né, vocês, se eu não me engano, vocês foram o primeiro que receberam um grupo de irmãos. Foi. Isso, quer dizer, vocês estavam... Isso a gente tem que lembrar, pessoal, que é um trabalho de apoio à adoção, né, que, de certa forma, prepara e depois tem possibilidade de tentar acompanhar, né, aquelas pessoas que já passaram pela adoção, que já adotaram. Então, quando o Pablo fala Luciana, o Rogério, né, na verdade, ele quer dizer o grupo de apoio à adoção. Naquela época, eu e o Rogério, a gente estava à frente do grupo, e esse foi um pedido, já estava constituído juridicamente, não me lembro, mas nós sempre tivemos um ótimo diálogo com a rede de proteção, com o Ministério Público, com o CMDCA, nós sempre tivemos um ótimo diálogo, graças a Deus. Araxá é uma cidade adotiva, e aí foi encaminhado esse pedido ao CMDCA, e o CMDCA é responsável pela gestão do fundo, né, do dinheiro que vai para o fundo da infância e adolescente. É um recurso público para ser usado na garantia de criança e do adolescente. E o principal direito é o direito à família, né? Então, nada mais justo do que de receber esse auxílio, isso acontecer. Então, foi nesse sentido que vocês tiveram esse apoio. Não significa que isso vai acontecer sempre, porque depende de quem está à frente do conselho, depende de se há dinheiro para ajudar, né? Então, a gente nunca pode pensar em ser pai ou mãe e imaginar a adoção pensando que pode ter que pode ser que você esteja, quem está nos ouvindo, esteja numa cidade, numa comarca, em que não tem essa condição, né, de receber ajuda. Mas é um caminho que pode facilitar para a formação dessas famílias, para a constituição dessas famílias, facilitar no sentido de contribuir, porque nós somos uma rede.
todos pela criança e pelo adolescente, que precisa de família, né? Ok? Ok. Mesmo. Sim, tem mais perguntinhas aqui. Aí antes eu queria comentar, né, daqui no chat que o pessoal tá conversando. A Ana Cláudia perguntou se existe alguma diferença quando o casal tem a pretensão de adotar uma criança especial. Aí o Rogério nos ajudou aqui, né, e respondeu que em adoções especiais a previsão legal de prioridade da tramitação dos processos. Aí a Heloísa quer saber um pouco melhor sobre a adoção de crianças especiais. Estou aqui pensando o que ela quer um pouco mais sobre a adoção de crianças especiais. A gente tem que entender assim, quando a gente predispõe, se a gente se dispõe a adotar e aceita receber crianças, né, com alguma dificuldade especial, alguma deficiência, alguma necessidade especial, certamente a gente vai ter assim um lugar na fila mais adiante. Por quê? Porque existe um número muito grande de crianças portadoras de deficiências, de necessidades especiais, com comprometimentos de saúde, que estão nas instituições de acolhimento. Né? Há pouco tempo nós tivemos das hidrocefalias, não é? Que aconteceram muito, né? Então, essas crianças estão, às vezes são bebês, mas que têm um comprometimento de saúde, que precisam de família, mas estão nas instituições de acolhimento. Os casos são muito grandes. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que tem muitos casos, né? Então, nesses casos, claro que a pessoa que se habilita e que pretende essa adoção, ela tem prioridade, ela está na frente da fila, porque existe essa criança muitas vezes destituída à espera de uma família. Lembrar disso. Agora, a gente tem que pensar que o casal tem que estar muito consciente para essa adoção, né? E aí, Karina e Flávio podem falar mais desse lugar, pela experiência que tem como pais, e também pelo conhecimento que tem, né, dentro da medicina, por exemplo, né? E nós aqui, por exemplo, estamos numa pequena, né? Também famílias que se colocaram para adoção, receberam seus filhos, até os biológicos, e que tiveram que buscar tratamentos fora, acompanhamentos fora da cidade. Então, as pessoas conscientes também das suas possibilidades, das dificuldades que vão enfrentar, dos desafios, né? E se dispõe a isso, se abre seu coração para esse desafio, a adoção, a maternidade, a paternidade vai dar, apesar das dificuldades que vai. Então, se Flávio, Karina quiserem comentar a esse respeito. Eu queria antes complementar a resposta que eu tinha dado na primeira pergunta. Quando perguntaram se a gente tinha, né, se a Amélia especificamente tinha sofrido algum preconceito ou não, depois aqui nós nos lembramos que sofreu sim. E eu acho que essa complementação ajuda também a responder esse segundo questionamento. Porque, assim, é muito difícil você saber, por exemplo, que tem uma festinha de colegas e que a sua filha não foi convidada. É muito difícil você perceber que tem uma situação onde as pessoas julgam que ela não dará conta e ela dá conta, mas as pessoas já evitam porque julgam que ela não dará conta. Então, assim, isso nós vivenciamos sim. Então, assim, festa do pijama, que ela não foi chamada. Aí, logo em seguida, teve outra que ela foi chamada e foi a que menos deu trabalho, porque a Amélia, na hora de dormir, ela veio e tchau, já fui. Então, assim, esse tipo de coisa a gente vivenciou, né? Esse tipo de preconceito que ela quer dizer, né? Esse tipo de preconceito. E aí, quando você fala aí de falar alguma coisa sobre adoção especial, eu penso que a questão é, primeiro, disponibilidade, mas no sentido de estar disponível. Porque é uma criança que vai ter uma demanda maior, que vai exigir mais do teu tempo, e que, é claro, cada dificuldade dela é uma dor para nós. Mas cada mini avanço é uma comemoração gigantesca. Então, assim, são lados de uma mesma moeda que só a pessoa que está pretendendo, né, fazer esse tipo de adoção pode avaliar se tem essa condição. Entender que
A gente abre mão de tanta coisa pelos filhos, não? Eu acho que todos nós fazemos isso. A gente tem esse lado, né? E paternagem é amor, amor com afeto. Então, assim, a gente acha que faria tudo de novo. Legal. Sem sombra de dúvidas. Isso, né? A gente está consciente das nossas escolhas. E a primeira escolha que a gente faz é ser mãe ou pai. A gente Mas tem não que entender pode, isso. mas não pode romantizar. Isso. Porque acha bonito, porque é muito, sei lá, né, o nome. Nem associar a caridade. Então, isso que a gente Exatamente o que eu queria falar. Eu sabia se eu podia usar essa palavra. Mas não é caridade. isso. Não é caridade, exatamente. É isso Nem que a gente tem. amor, né? Isso, assim, tô sabendo que tem lá, que na instituição tem uma criança que, olha, ninguém quer adotar, então eu vou fazer isso por caridade. Não é. Não. Adoção não é caridade. Adoção é querer, desejar ser pai e ser mãe. E estar disposto, e muito consciente do que significa isso, sem Exatamente. romantizar. Falando, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, saber que se eu tenho a opção de escolha, no momento que eu escolho, né, eu tenho que ter consciência da escolha que eu estou fazendo. É o que a gente diz. Quando a gente gera biologicamente, a gente não tem essa possibilidade de escolha, né? Mas também não significa que isso não aconteça. Às vezes a gente gera biologicamente, o filho nasce perfeito e depois tem algum problema, alguma dificuldade, se manifesta um transtorno, e aí a gente tem que lidar com isso, né? E ninguém deixa de amar, ninguém deixa de continuar pai e mãe por conta disso, da descoberta. Luciana, mas na adoção a gente pode escolher o perfil. Diga-me. tem um comentário que é a Sheila, né, que é a técnica, né, do TJ, né, que está aqui nos prestigiando. Um abraço para toda a equipe técnica, né, que tem abraçado, né, estar junto, né, com Aquecendo Vidas. E ela, para complementar, ela falou que além do estatuto mencionado, né, pelo Rogério, que ele mencionou aqui, há também a previsão de prioridade para o processo de habilitação para quem tem o perfil de adotar crianças especiais e da tramitação da ação de adoção. Ótimo, muito obrigada, Sheila, pela... por isso que é bom, né, gente, que eu falo, essa possibilidade da gente fazer isso dessa forma é assim, as pessoas vão contribuindo, a gente vai construindo juntos, tendo a possibilidade de passar essas informações, né? Vamos lá, Evelyn, mais alguma coisa? Sim, 2 perguntinhas para a Joyce. Joyce, o que você acha do papel do grupo de apoio à adoção nesse tempo de espera? E a segunda perguntinha, como vocês lidaram com a questão do perfil das crianças? O grupo de apoio para a gente, ele é muito importante, né? Como a Lu disse no começo, os nossos filhos, eles passaram por uma devolução, né? E eu acredito que se tivesse, talvez, um apoio maior, uma conscientização maior, pode ser que isso não tenha acontecido. Então, para mim, é muito importante o grupo de apoio, tanto antes quanto depois. Sempre surge alguma coisa ou outra que o grupo pode estar ajudando a gente. Então, para mim, é muito importante. E qual foi a outra pergunta? Bom, Evelyn, como vocês lidaram com a questão do perfil? O perfil a gente, de início, a gente entra como uma criança só, de 0 até 3 anos. E depois a gente trocou. Aí a gente foi abrindo a mente durante o curso, né? Que o curso, ele acrescenta muita coisa. E nessas coisas que acrescentou, a gente abriu o coração e viu que cabia mais um. E aí a gente alterou o nosso perfil e depois chegou os nossos filhos, né? Eu queria, né, aprofundar um pouquinho nessa questão, porque foi uma das questões que surgiram lá no nosso grupo. Como que foi abrir para vocês o coração nesse sentido? Estavam pretendendo como que foi essa conversa entre você e seu marido, essa decisão, esse abrir o coração aí para mais de um filho, para essa possibilidade de receber irmãos? Bom, na verdade, a gente pensava em ter mais de um, desde o começo. Só que aí a gente sempre pensou, né? Vamos ter um biológico e um adotivo? Apesar de que filho é filho, não tem diferença.
Aí a gente chegou nessa conclusão, filho é filho, independente da forma que venha. E aí a gente pegou e optou que cabia mais um na nossa casa, na nossa vida, e que amor a gente tinha suficiente para dividir. E aí a gente fez essa alteração. O coração falou, troca, e a gente trocou o perfil e chegou os nossos presentes. Joyce, você imaginava que iam chegar os dois de uma vez e gêmeos? Não imaginava. Apesar do perfil ser 2, no meu coração, ia chegar só um, e era um menino. E aí, assim, quando me falaram que era gêmeos, eu pulava pra cima, sabe? Foi um negócio assim que foi surreal. Eu não acreditava que era gêmeos, e ainda mais um casal, sabe? Aí, pra mim, foi maravilhoso, assim, foi tudo de bom quando eu fiquei sabendo que eram os dois. E a partir do momento que eu vi a fotinha deles, que eu fiquei sabendo deles, eu já não via mais a minha vida sem eles. E foi Joyce. Lu, cortou? Eu não consegui te ouvir. Falei, fácil receber os dois de uma vez? Gêmeos com 2 anos? Então, fácil não foi não, né? Assim, eles vieram de outra cidade, né? No início, a gente teve que ficar num quarto de hotel com eles. Então, assim, foi muito complicado, né, e tudo. Mas depois chegou aqui em casa, a gente começou a se adaptar melhor, né? Até que a gente estabelece uma rotina para começar, é um pouco complicado. Igual, eu lembro a vez que você veio aqui, que você ficou surpresa, né? Que eu dava banho nos dois dentro da piscininha do banheiro. Porque às vezes eu tava sozinha, aí eu ficava perdida, mas eu vou deixar um sozinho ali pra não dar banho no outro. Então, assim, no começo foi bem confuso, sabe? Eu até contratei uma pessoa para me ajudar durante um período, mas aí depois eles começaram a confundir, tipo, chamava essa pessoa também de mãe, por aí vai. Aí eu precisei ficar sozinha com eles, pra gente se adaptar melhor como família. E aí, graças a Deus, foi indo tudo certo. Mas a rotina no começo foi uma loucura, assim, eu não conseguia ter tempo pra mim, pra nada. Era tudo por conta deles o tempo todo. Muito bom. Obrigada, Joyce. Mais alguma coisa, Evelyn? Deve ter. Sim, para o Mirli e para o Pablo. Como vocês trabalharam, né, a questão do filho idealizado e do filho real? Vou pedir vocês contarem com ele, Pablo. Já assim, né? Como a gente, o tempo está passando mais, mas também contar, né? São 3, mas chegaram os 3 em diferentes idades. Então, se vocês puderem dar essa resposta, também falar um pouco sobre isso. É cada um de uma idade. O mais velho com 11, a menina a do meio com 6 e o menor com 2 anos. Então, todos numa faixa etária bem diferente, né? 5 anos, mais ou menos, de diferença. E para nós, assim, existe isso mesmo, uma família que você idealiza e depois é que você recebe, é que você tem, né? Algumas coisas foram melhores do que eu imaginava e outras coisas foram bem difíceis por motivo das idades, né? São descobertas, né, diferentes são personalidade, a faixa etária, né? Então foi tudo novo, né, para a gente, que a gente foi aprendendo, cada um, né? Que cada um tem a faixa etária, um momento que a criança está mudando aquela idade, o outro já amadureceu mais. As vivências. Então foi tudo uma descoberta nova, mas foi um aprendizado muito bom. Então, assim, a gente teve também bastante apoio da família naqueles momentos, assim. Sabe aqueles momentos que você tá desesperada? Que toda mãe, todo pai passa. Então, aí a família, meu Deus. Eu falo assim, tem dia que eu penso nas minhas cunhadas, na minha mãe, nas minhas irmãs, e eu choro, porque eu falo, meu Deus, eles são família mesmo. Eles abraçaram, assim... De ambas as partes. Né? De ambas as partes. Antes da gente adotar, né? Quando a gente falou que nós estávamos já planejando para adotar os 3,
Então, a gente recebeu algumas assim, né? Ah, não, peça direitinho, 3, de algumas pessoas, não de todas. Mas depois, quando eles chegaram, foi aquela festa. É aquele negócio assim, né? Agora é nosso, né? E, então, eles são muito participativos em tudo, na educação, né? De estar juntos, não na educação assim, como é que eu vou dizer? De estar junto, de estar auxiliando, sabe? E é isso. 3 vivências, 3 pessoas, idades diferentes, e que devem ser tratados de formas diferentes em alguns aspectos também, porque cada um viveu uma história com uma profundidade maior que o outro, né? O mais velho, com certeza, viveu uma história muito mais profunda, com a família de origem, com lembranças muito mais marcantes. A do meio, no entanto, o menor, hoje mesmo ele falou para mim, né? Tava passando, eu levei no médico hoje, e estava passando o Santarém. Eu falei, olha lá, filho, Santarém, a sua cidade. Ele, mãe, eu não quero saber dessa vida velha. Ele só tem 5 anos. Você é mineiro da gema mesmo. Olha só. Interessante, muito bem. Tem mais, Evelyn? Senão eu faço. Tem sim. Eu queria aproveitar, né, essa fala do Omílio e do Pablo sobre família. A Karina também já comentou alguma coisinha, porque teve uma pergunta se a família de vocês precisou de preparo. E lá no grupo, né, a gente conversando sobre isso, também perguntaram sobre o preconceito da família. Igual o Omílio comentou um pouquinho, não faz isso, né? Porque tem pessoas que estão pensando em adotar e estão enfrentando essa situação de familiares, família extensa, não faz isso, dá trabalho, pensa direitinho. Então, eu queria ouvir do Omílio e do Pablo, mas também da Joyce e da Karina, né, se tiverem alguma situação dessas para complementar, de como é a preparação da família extensa e se lidou com algum tipo de comentário como esse, e como que lidou para trabalhar essa questão com a família. Então, esse comentário até teve, né, até parte de família, mas eu acho que para eles também era tudo novo. Eu acho assim, né, se você está empenhado e sentindo no coração de fazer algo, mais que venha algum comentário negativo e tudo, acho que você tem que prosseguir, porque até quando as crianças chegarem, isso tudo mudou. Então, assim, a minha família, assim, amou, eles abriram um abraço mesmo, abraçaram eles com muito amor, com muito carinho. Então, assim, foi tudo diferente, né? Que eu acho que é mais o medo, né, do novo, né? Assim, falar que é fácil, a gente não pode falar que tudo são mares de rosas, né? Então, as dificuldades tem sim, e eu falo que adotar 3 crianças é uma grande responsabilidade, é amor de abraçar essas crianças. Mas pensar que são vidas, né? Que os desafios vieram sim. Eu falo que, até falo assim, adotar 3 filhos de uma vez, até brincar, lá, a gente foi precursor, né? Que adotou 3 e já acabou que o convívio com outros amigos também, e isso aqueceu outras vidas para abrir esse coração para adotar mais pessoas. Eu falo que você entrou e você tem que ir até o fim com amor, porque tudo muda, né? Essas crianças, né, principalmente nossos filhos mais velhos, vieram com uma bagagem, e só o amor mesmo e o tempo, que hoje estamos 3 anos com eles, que foi reconstruindo esses traumas, essas vivências, né, que passaram com dificuldades, mas é tudo, mesmo as dificuldades, né, as afrontas, né, você falou sobre a questão do preconceito, que realmente existe, nós vivemos isso também, mas o amor da família, e isso tudo vai sendo superado, e ver a alegria que eles têm, transformar de cada dia deles com a gente e com as pessoas, com a família em si. E também, assim, ser persistente. Os sentimentos vão vir, muitas vezes. Às vezes a gente vai chorar, sim. Mas você tem que ser persistente, saber que você é mãe e que não precisamos ter medo. Vai muitas vezes vir lágrimas, mas no outro dia vai ter sorrisos, e no outro dia vai ter algo assustador, no outro dia vai ter abraços, e vai vivendo, e vai rompendo, e as pessoas vão crescendo, e nós vamos evoluindo também, porque quem me viesse aqui em casa no início, quando eles chegaram,
eles iam encontrar muitas vezes uma mulher, né, assim, feliz, porém muitas vezes com os olhinhos inchados, né, estava chorando. Mas então foi os desafios. Então quando vier os desafios, que a gente não venha desistir dessas vidas que também abraçaram as nossas vidas, né? Tornamos uma vida. Então que a gente não venha desistir dos nossos filhos. Muito bom, coisa boa ouvir isso. Você fez a pergunta, Evelyn, acho que tem para responder além deles? A Karina ou a Joyce se enfrentaram alguma situação nesse sentido, de preconceito e como lidaram? Ou se foi tudo tranquilo com a família extensa? Então, quando a gente optou pela adoção, a gente sentou, né, com a nossa família e falou, nesse momento a gente quer adotar, é o desejo do nosso coração, e a gente só espera que vocês respeitem, que aceitem. E aí, eu lembro direitinho que quando a gente chegou com os meninos, já era de noite, sabe? Tipo, deve que era umas 9 horas da noite, por aí. Quando a gente estava chegando em Araxá, tava todo mundo doido já para conhecer, sabe? Querendo fazer festa, querendo que a gente levasse para ver, que viesse aqui em casa. Só que aí a gente percebeu que eles precisavam do tempo deles. Mas a gente não chegou a ter assim, nenhum problema, sabe? Ninguém chegou a falar nada. Mas também se falar, ai, né? Porque é igual o Miriam, mas o Papo falou, né? São filhos, independente da forma que vieram, eles são nossos filhos e merecem respeito, né? Já que a gente que foi adotado por eles, né? Então, isso é importante. E eles também eles, que eu falo, a Agatha e o Arthur, adotaram no geral, toda a família, seja avós, primos, todo mundo. Então, foi tudo muito bom. Legal. Eu queria lembrar, né, a hora que eu me estavam falando, eu estava lembrando, eu tenho que lembrar que nós somos os adultos da relação, né? Nossos filhos, eles são as crianças e os adolescentes, e nós somos os adultos da relação. Então, dá vontade de chorar, porque a gente brinca, né? Quando a gente fazia as reuniões presenciais, eu brincava, dá vontade de pendurar no ventilador, dá vontade de devolver, dá vontade de engolir de volta quando a gente pare, dá um tanto de vontade. Ter vontade não é pecado, não é maldade, não tem problema nenhum. É ser humano, somos à vontade. O que a gente não pode é fazer essas coisas, às vezes, da vontade. Porque nós somos os adultos da relação, né? Então, chorar pode, né? Mas a gente vai lá, fala para o marido assim, cuida você um pouquinho que eu vou ali. E a gente vai ali e chora. Às vezes é o marido que vai dizer, cuida você um pouquinho, né? E ele vai lá e chora, né? Mas o que não pode é os dois de uma vez, se for um sozinho, vai ter que para dividir um pouco, conseguir um momento para respirar e para chorar, para se tratar, para se cuidar, lembrar que a gente é o adulto da relação, né? A gente sente como adulto, a gente pensa como adulto, a gente tem a vivência do adulto, e aí a gente precisa estar nesse lugar de adulto que dá conta de lidar com as dificuldades, né? A gente trabalha, ganha dinheiro para investir em tratamento, em terapia, em aconselhamento, no que for necessário, mas a gente tem que dar conta disso, né? Então, é isso que a gente pode esquecer de modo algum, principalmente no caso da parentalidade adotiva. Por quê? Porque esses nossos filhos que chegam pela adoção, a gente sempre, filho é filho, mas o filho que chega para adoção já traz uma história, uma bagagem normalmente traumática, já passou por muito sofrimento e muita dor. Ele precisa de adultos seguros, saudáveis, conscientes, para cuidar dessas dores que eles já trazem, e não para gerar ou contribuir para a existência de mais dores, né? Então, isso é o que a gente tem que ficar muito atento, tem que prestar muita atenção, né? Que a gente não provoque novas dores para os nossos filhos que vêm pela adoção, porque eles já chegam com uma carga, uma bagagem de muita dor. Karina, acho que está querendo falar, Karina. Ou não?
É engraçado porque eu tenho uma vivência diferente, né? O Matheus e a Amélia foram muito esperados, muito desejados por toda a nossa família extensa, absurdamente mesmo, muito. Mas eu tenho uma terceira situação, né? Que eu tenho mais um filho, né? Que é o mais velho, que na verdade ele é um parente meu. Então, ele é filho de uma prima, mais distante, e numa situação de necessidade, adolescente, minha mãe me ligou, falou a situação que ele estava e tudo, e eu falei, Manda, nessa situação eu sofri muito preconceito pela idade dele, muito, muito mesmo. E porque já era mais velho, chegou, foi rapidinho, já chegou, foi trabalhar, terminando o estudo, fez vestibular, sabe, essas coisas assim, já muito, muito lá na frente, né? E na realidade não foi nenhum problema, muito pelo contrário, foi de uma importância, né, de uma importância na nossa vida. Eu não consigo fazer distinção do amor que eu sinto pelos meus filhos, Matheus e Amélia, e por ele. É a mesma coisa, tanto que quando me perguntam, eu falo que eu tenho 3 filhos, porque ele é nosso, né, amor? E é só alegria, não deu nunca trabalho para nós, só dá alegria para nós. Tá sempre junto com a gente. Hoje já tem a família dele constituída e a gente está sempre reunido, é muito bom. A nossa netinha, o trem mais bonito do mundo. E mesmo com a Amélia e o Matheus, eles ajudaram assim absurdamente. E a nossa neta é grudada com a gente, sabe? Uma coisa assim, ó. Tudo embolado, é muito. Mas nessa situação eu sofri muito mais. Foi muito mais difícil lidar com a família extensa do que com os meninos. Talvez pela idade, né? Que aí o pessoal acha que a gente é maluco. Mas eu acho que tudo tem a ver com exercer mesmo a maternagem, a paternagem, colocar limite, como eu sempre coloquei, com amor, né? Limite e amor, eu acho que é uma mistura bacana, né? Então, assim, acho que a coisa vai arrumando. Bacana, muito bom. Mais perguntas, Evelyn? Tem mais perguntinhas, mas depois, se os convidados tiverem a oportunidade de ler os comentários, porque tá emocionante. Vários elogios para vocês, falando das histórias de vocês. Para Karina e Flávio, qual foi até hoje o maior desafio da adoção para vocês? Da adoção? Da adoção em si, né? Eu acho que da adoção em si, acho que não teve muito trabalho, não, né? Você lembra de algum? Eu acho que talvez o maior desafio da adoção tenha sido a espera. Porque você não tem muito aquela a certeza, igual eu falei, né? Uma gravidez que você não sabe quanto vai durar. E um outro desafio, talvez, tenha sido mudar um pouco a questão da expectativa, né? Vocês falaram da questão da idealização. Quando você está gestante no processo da adoção, é lógico que você cria uma série de expectativas. E daí, quando chega a hora, você tem que adequar suas expectativas. Mas a vida é assim, né? A gente tem uma série de expectativas e sempre a gente vai se adequando, se adaptando na realidade. Então, talvez a adequação das expectativas e a espera tenha sido, pelo menos para mim, os 2 maiores desafios. Fazer uma aqui para o Pablo e para o Mirli. A adaptação das crianças foi muito difícil? Desde que eles chegaram aí na casa de vocês, a adaptação deles foi muito difícil? A adaptação? Hoje, bem, eu não sei, é o início sim, porque fazem 3 anos, né? Então, quer dizer, ainda mais ou menos está se adaptando. Eu acho que a vida da gente em si é sempre uma adaptação em fases novas, né? Mas no início, sim, eu achei que foi um desafio, sim. Porque nós tínhamos 9 anos de casado, só nós 2. Né? E, de repente, né, são 3 crianças, igual a gente já falou, idades diferentes. E eu lembro que a minha psicóloga,
ela falou uma coisa para mim, assim, que me deu uma força muito grande, não tenha medo de ser mãe. Eu saí assim do consultório, uau, eu sou a mãe mesmo. Uau, eu tenho 3 filhos. E parece assim que aí, sabe quando a ficha vai caído? E aí eu achei mais legal. Assim, porque você conhece, você ama, né, por telefone, aí você vai, você fica 7 dias, você já no avião eles já começaram a falar mãe, uau, né? E aí eles já conheceram minha mãe em Uberlândia, a gente já trouxe para cá, já recebemos, e de repente outro dia vem, né? Você tem que levantar, você tem que alimentar aquelas crianças dependem de você. Eles dependem de você para você fazer matrícula, eles dependem de você, eles dependem. E a roupinha? Como que é, né? Os sapatinhos. Tá na hora do almoço. Opa, peraí, tem um que não pode tomar leite. Então, como que eu vou fazer, né? Vamos adequar essa alimentação. O mais velho, ele gosta assim. Então, foi um desafio muito grande, né? Mas que com o tempo, com o passar do tempo, quando eu tomei realmente, vamos dizer assim, as rédeas de mãe, né? Eu achei mais tranquilo. É igual a Karina falou, que é amor e regras. Eles amam regras. Aí eu fui descobrindo que eles gostam de regras. E olha que eu sou professora, hein? De pequenininho, de berçário, né? Então, assim, eles amam regras. E quando eu fui falando assim, algumas regras, e eles ficaram empolgados. Aí eu falei, é por aí. E aí que foi haver essa adaptação muito mais fácil, tranquila, assim, depois, né? No início não foi fácil, um desafio. Porém, eu fui acreditando que ia dar certo, e acreditando em mim, eu sou mãe, assumi esse papel, eu sou mãe, eu escolhi ser mãe, agora vamos lá. E Quem isso. ama, cuida, né? Acho que amar é cuidar, é ensinar a criança como deve andar, né? Levar o seu legado para elas também. E não ter medo de ser pai e mãe, né? No momento que tiver alguma coisa que não é legal, corrigir, mostrar como é que funciona a vida. Aí sim, acho que é ser pai e mãe, né? Não é só adotar uma criança e achar que foi de coração e que você tem que fazer tudo para ela. Tadinho, Não é isso. não é Ela tadinho, não. é uma criança que é capaz, né, para aprender e ser vencedora. Então, isso que é ser pai, ser mãe, realmente é estabelecer regras, é amor, é cuidar, mostrar o caminho certo. Sim, só para complementar o que vocês estão dizendo, tem uma perguntinha bem baseada nisso que vocês acabaram de falar. Se vocês quiserem fazer algum complemento, a pergunta é: como é a questão da educação no que diz respeito ao não e aos limites? Que eu acho que é bem isso que vocês estão falando, né? Mas o pessoal perguntou como que é essa questão da educação, de falar não, de colocar limite, como é para vocês? Acho que a questão do não, eu falo que o não faz parte da nossa vida, acho que entre os pais, né? Acho que a gente tem que aprender, ensinar as crianças desde de criança, do início, que a gente passa pelos nossos passos, que existe o não. E o não é uma coisa ruim, mas o não, muitas vezes, ele vem para nos ensinar, né? E eu vou frisar novamente que é ser pai, é ser mãe, realmente, é mostrar para ele que existe o não, e que existe também o sim. Acho que o não é importante também para o crescimento deles. Aí eu queria fazer um comentário sobre isso. Opa. Não sei se vocês foram comigo. Vai, não. Esse é um ponto bastante desafiador e delicado na educação do filho que chega pela adoção. Eu já tinha, na adoção da nossa terceira filha, eu já tinha 2 que já existiam, que tinham vindo pela via biológica. E quando amigos, né, ou pessoas de fora viam eu dizendo não para ela, sim, mas para os seus filhos você não faz assim, né? Fala assim, né? Então, para vocês verem, assim, até fazendo uma ligação do não, da regra, do conceito que existe em torno da adoção. Aí eu falava assim, mas tem para os meus 3 filhos, ela é minha também. Então, o não que eu falo para ela é o meu jeito de amar, de educar, e que é ligado, destinado aos filhos, não importa da forma que eles vêm. Mas aí, quando alguém faz essa pergunta do não e do limite, eu passei muitas experiências
sentido, ela já chegou mais velha, com 5 anos e meio, né? Nesse sentido, das pessoas olharem meio torto e de estabelecer um certo julgamento, e às vezes eu me senti até constrangida, isso de assim, será que estão falando de mim, que eu estou fazendo isso porque ela veio pela via adotiva? Né? Então a gente também fica atento, porque às vezes a gente se sente desconfortável, né, em situações na escola, né, às vezes dentro da família, em outras situações, eles comparam, ficam olhando, avaliam, e muitas vezes depositam na adoção, na condição de ter vindo pela adoção, algum comportamento, ou que a criança manifesta, ou que a gente toma, que a gente faz, né? Então, bacana, gente, vocês trouxeram isso. Olha, educação precisa de não, precisa de limite. Ser pai e mãe é assim que tem que ser, sem medo de educar, amando e estabelecendo e o limite, né? Como tá nosso tempinho aí, Luciana? Então, 8:08. Não sei como é que tá a disponibilidade do pessoal. Ainda tem muita pergunta? Tem duas perguntinhas só. Então, manda, faz essas 2 perguntas e a gente já caminha. Nós não combinamos que horário a gente ia terminar, né? Mas também não podemos tomar muito tempo, porque todos estão com crianças em casa. Olha, então não teve, né, destinatário, então quem se sentir confortável, como foi a experiência de vocês no ambiente escolar? Acho que os 3 podem falar. As 3 famílias podem compartilhar, porque certamente são experiências diferentes e muito enriquecedoras. Quem quer começar? Vai, Karina. Experiências diferentes, né? A gente teve na escola, né? A gente, o Matheus sempre teve facilidade, assim, principalmente até uma certa época, sempre foi muito fácil, e a Amélia, muita dificuldade, muita dificuldade. Mas eu tive muito apoio das escolas. Ela estudou em 2, né? Hoje ela está na segunda, né? Os 2 estudaram. E eu tenho muito apoio da escola, até mesmo na questão da inclusão, porque ela precisa da inclusão. E eu batalho muito pela inclusão, não só, obviamente, da minha, mas pela inclusão de uma maneira geral, né? Então, foi uma experiência muito rica para a gente, muito diferente. Eu nunca vivenciei nenhum tipo de preconceito dentro de escola, principalmente por questão de adoção, de forma alguma, nem preconceito, nem facilidade. Eu sempre percebi um tratamento bem homogêneo, bem dentro Ops, quase que eu quebro tudo aqui. É bem dentro do padrão, sabe? Agora, eu acho que... Mas a Amélia, especialmente, foi muito bem acolhida na escola e a gente agradece muito a isso. Esse papel que a escola tem desempenhado, né? Conosco, abraçou ela de verdade, né? A Amélia é muito abraçável, né? Então, é difícil, não. É difícil. O Mirli, Paz, quem vai falar? O Emerson, ele veio com um atraso de 2 anos, né? Ele frequentava a escola antes. E, então, ele veio e ficou na sala do 4º ano, ele tinha 11 anos, e ele foi muito bem recebido, porque ele era miúdo, então é como se ele tivesse 9, 10 anos, né? Por causa que ele era miúdo. E ele se adaptou muito bem, teve os coleguinhas aqui da escola, agora ele já está em outra escola, se relaciona bem, participativo. A Juliana, ela já veio para o 1º ano, ela também tem muitas amiguinhas, é muito comunicativa, eles são muito comunicativos. O Emerson é um pouco mais calado, mas na escola ele consegue
ter relacionamento, né? Fazer amizade, conversar com os professores, com a direção, ele tem essa facilidade, mas ele é mais calado. A Juliana já é muito comunicativa e Felipe, uma graça, né? Foi para a escolinha, amigo de todo mundo. A gente fez o aniversário dele no ano passado e chamou os coleguinhas da sala. A casa encheu de coleguinha. Eu falei, pode ficar à vontade, porque a minha casa já é própria para criança correr mesmo. Não tem nada de quebrar. Eu vou passando aí pelo sofá, vai lá fora, volta. E as mães estavam meio preocupadas. Mãe, não vai quebrar? Não, a casa já é pronta mesmo para isso. Foi assim. Ótimo. Joyce? A Agatha e o Arthur, quando chegou, eles entraram já no meio do ano. E devido, assim, ao que eles... A separação que eles tiveram do casal que eles chegaram a ficar, no início, a escola me chamou algumas vezes para conversar, para a gente tentar adequar aquilo que fosse melhor para eles, para ver qual a melhor forma de contribuir para que eles se desenvolvessem cada vez mais. No começo, o Arthur teve muita dificuldade de aceitar. Eu deixava ele na escola, ele grudava em mim, chorava até, sabe? Saía com o coração doendo. Mas hoje, graças a Deus, os dois estão muito bem adaptados. Assim, tem algumas dificuldades, lógico, né? Quem não tem, né? Ainda mais. Aí, mas graças a Deus, hoje eles estão assim, cada dia melhores, são meu orgulho, sabe? E foram muito bem recebidos. A escola, sempre que nota alguma coisa, eles me perguntam se eu acho que pode ter algo a ver, alguma coisa que eles possam contribuir, e por aí vai. Eu gostaria de fazer um comentário, só um pouquinho, Milton, com essa questão da Você escola. viu que eu ia falar, né? Eu vi. Viu que eu ia falar. Eu acho tão importante esse tema que foi trazido, né? Que caberia, assim, um momento especial tratar só disso, mas tem que fazer um recorte que é assim, o cuidado que é tão necessário por parte da escola nesses casos das crianças que chegam pela adoção. Porque normalmente, na rotina escolar, você tem um momento que você pede fotos da família, da gestação, né, da gravidez, pede assim e tal. E aí a gente tem que lembrar que as crianças que vêm por adoção, às vezes elas não têm esses registros, né? Então, isso é um ponto que as escolas têm que tomar muita atenção. Comemorando o Dia das Mães, eu me lembro da primeira comemoração do Dia das Mães da nossa filha, que chegou, ela já tinha 5 anos e meio. Então, a primeira comemoração, ela ia fazer 6 anos, eu fui para a comemoração e levei uma foto que eu tinha, a foto da mãe dela, biológica. E eu levei a foto da mãe dela. Então, estávamos na comemoração, ela estava cantando para a mãe, para mim e para a mãe biológica, né? A mãe dela já tinha falecido, né? Então, uma outra história, mas eu fiz questão de considerar também essa mãe biológica. Ela estava ali, naquele momento, cantando para a mãe, né? Numa comemoração dos Dias das Mães, e eu sabia o quanto era importante para ela, né? E esse caso especial, tá, gente? Não estou dizendo que isso deve ser feito dessa forma, mas eu sabia o quanto isso era importante para ela e tomei essa iniciativa. Então, a gente lembrar que a escola, ela é um espaço que surgir essas comemorações, vai se falar de família, e a gente tem que lembrar que as nossas famílias formadas de adoção, elas têm características que são próprias e que nem sempre são consideradas pela escola. Então, é muito importante que os pais estejam atentos para as falas, para as colocações, para os conteúdos que são abordados ao longo do desenvolvimento, do processo de educação, né? Para que o tema adoção também seja trazido. E outra questão que a gente gosta muito de tratar é assim, a gente recebe um filho mais velho, né, que já chega com 4, 5, 6, daí em diante, muitas vezes mais velho ainda, né, com 7, 8, 9 anos, às vezes a gente imaginava que aquela criança já tivesse um acompanhamento escolar e ela não teve anteriormente. Então, por exemplo, quando a nossa filha chegou com 5 anos e meio, ela nunca tinha frequentado escola. Ela foi inserida num contexto escolar que ela não conhecia. Então, ela precisou do amparo da família e da escola para se adaptar
a esse contexto. E se eu fosse exigir ela aquilo que se exige para uma criança que biologicamente, cronologicamente tem a idade de 5 anos e meio, está sendo cruel, eu ia estar sendo autoritária, eu ia estar sendo exigente demais. Então, a gente também tem que fazer tem que ter essa atenção, tem que fazer essa adaptação, tem que tomar esse cuidado. Eu só vou falar um terceiro ponto, Karina, vou deixar você falar, que é a questão da escola. Né, isso que eu me lembro de conversar com isso com o nosso amigo Rogério, né, que muitos aqui conhecem, e a gente falou muito disso. Nós aprendemos com a professora Alia, lá de Curitiba, um pouco sobre isso, né, que quando nós adotamos, não existia apoio à adoção, os nossos filhos, vindo de uma realidade sociocultural totalmente diferente do que as nossas famílias viviam, e imediatamente eles foram inseridos na escola particular. E muitas vezes eles tiveram algumas dificuldades por esse contraste. Mesmo a minha filha, por exemplo, que os meus filhos que já eram mais velhos estavam na escola particular, talvez ela tivesse sido melhor acolhida e se adaptasse melhor se ela tivesse ido para a escola pública. Que são coisas que a gente não pensa, às vezes não sabe, não verifica, quer tratar de forma igual, quer lidar de forma igual, e às vezes pode trazer dificuldades. Não significa que traz, mas pode trazer dificuldades, e a gente também tem que pensar sobre isso, né? Então, são algumas coisas para a gente tratar desse tema, escola, mas muito boa essa pergunta. Karina, você queria falar? Você colocou um ponto aí que é fundamental. Teve tarefa de escola, queria uma foto minha grávida e uma foto do ultrassom. Aí eu falei, como é que eu vou arrumar uma foto minha grávida? Eu nunca fiquei grávida. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma montagem, mas não, lógico que não como uma gravidez, né? Mas eu coloquei um coração bem grande assim, coloquei a foto dos dois dentro do meu coração, coloquei assim na minha frente, né? Então eu estava grávida dos dois ali dentro do meu coração. E peguei uma foto de um raio-x também, onde dava para ver a sombra cardíaca, né? E coloquei a foto dos dois bebês assim também no raio-x. E pronto, foi a foto não tinha ultrassom, mas tinha raio-x, pronto, no meu coração. Olha só. Aí mandamos, né, mãe? Tem que ser criativo, tá vendo? Enquanto chegar para os pretendentes que vindo, desenvolvam a criatividade. Olha, pensa como é que vai fazer nessa hora da escola. E legal. Teve uma atividade do Felipe que era assim: pergunte para os seus pais o porquê do seu nome, qual a origem, o porquê eles escolheram o seu nome. E o nome dele, nós não mudamos o nome dele, nem da Juliana, só o Emerson, que é o mais velho, que pediu para mudar, né? E aí eu falei assim, Felipe, seu nome foi o Papai do Céu. Que escolheu o seu nome, que colocou no coração da sua mamãe da barriga. Então, aí eu coloquei isso lá. Mas ele aceitou. Bem, Luciana, tem então... uma perguntinha aqui muito importante que eu acho que é para complementar a sua fala, que aí eu acho que era interessante a gente colocar agora. Acha necessário falar na escola que a criança veio pelas vias da adoção? Eu acho fundamental, gente. Tem que desmistificar. Não é a gente sair falando assim, falando. Eu acredito que a gente tem que ter um diálogo aberto com a escola, é um cuidado. Por quê? Se eu lido bem, se eu trato e lido com os meus filhos falando a respeito da adoção com naturalidade, por que isso não é uma coisa que pode ser falada e preparar a escola para que ela saiba disso? Uma coisa que às vezes dá problema é essa questão do nome. Até o processo ter finalizado, muitas vezes, olha, eu fui passar acho que uns 4 anos, coisa que eu fui descobrir que o nome lá na escola da minha filha ainda não tinha sido completamente alterado. Estivessem sido encaminhados e tudo mais. E não foi com falta da gente conversar, foi uma pequena falha, também não estou acusando a escola, foi uma pequena falha, mas que se a gente não tiver essa conversa, a gente pode ser surpreendido com alguma situação que pode vir a ter algum conflito,
né, um problema, pode gerar dificuldades aí dentro da família, né? Então, eu acredito sim que no momento em que que o filho chega e que ele vai ser matriculado da escola, a gente tem que explicar a respeito. Não para que surja o preconceito, pelo contrário, né? Para dizer que, por exemplo, se vier uma tarefa pedindo a foto da barriga, de quando estava grávida, a gente vai trabalhar com a gestação do coração. Se vier um pedido de por que deu nome, a gente vai ver que existe uma outra família, né? Existe um projeto de atitude adotiva nas escolas. Isso é uma coisa que assim, é meu sonho, e se Deus quiser, em breve, o Aquecendo Vidas estará desenvolvendo esse projeto Escolas de Araxá, de atitude adotiva, porque a atitude adotiva é um conceito de amor incondicional, de inclusão das diferenças, que as famílias adotivas tiram de letra. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo está vendo isso aqui agora. Todas as falas expressam o que significa atitude adotiva. E isso precisa se disseminar na nossa sociedade. A via importante para isso é a escola. A gente precisa ensinar a atitude adotiva. E nada melhor do que a gente começar a falar compartilhar das famílias formadas pela adoção, compartilhar as nossas experiências que são sim de sucesso, não significa que não tiveram dificuldades, mas nenhuma família passa um tempo, uma vida sem ter dificuldades. Quantas dificuldades existem, né? E a família por adoção é mais uma delas, mais um tipo de família legítimo, legal, bacana, que dá certo. Então, nós precisamos falar de educação, né? Porque para todas as crianças também precisamos falar um pouco de saúde. Tem uma pergunta aqui para Karina, né? Que além de mãe, né? É profissional na área da saúde. E assim, sabemos que muitas das crianças elas passam crianças maiores e adolescentes passam um bom tempo nos abrigos. E elas e uma dúvida que vem muito dos postulantes, dos pretendentes, vai: será que eu vou chegar e aquela criança vai ter um diagnóstico, não tem um diagnóstico? E a pergunta é o seguinte: por passar longos períodos institucionalizados na instituição, abrigados, pode prejudicar essa questão do diagnóstico? É uma pergunta que o Rogério fez na questão da adoção especial. Mas você fala assim, uma criança já estar institucionalizada, ter um transtorno e não ter um diagnóstico, é isso? Isso, ainda não teve o diagnóstico. Eu creio que isso pode acontecer, né? Porque se não foi encaminhada para um profissional, a criança pode estar sem um diagnóstico na instituição, mas acho difícil, sabe? Aqui em Araxá eu tenho percebido que o pessoal é muito antenado. Eu atendi várias crianças e adolescentes, mesmo durante períodos de institucionalização, ou seja, não foram os pais que levaram, foi realmente a instituição. A instituição, a partir do momento que ela percebe, ela vai realmente encaminhar aquela criança. Eu atendi e atendo ainda algumas crianças institucionalizadas e faço tratamento. Agora, o importante é lembrar o seguinte: a infância e a juventude são períodos onde o cérebro é muito plástico, tem muita neuroplasticidade. O que quer dizer isso? É muito mutável. A gente sabe que a genética contribui, sim, em vários aspectos, mas existem estudos mostrando que o ambiente em que aquela criança vai ser inserida e os tratamentos adequados instituídos são muito mais eficazes do que a gente achava que realmente eram. O que eu estou querendo dizer? Não é porque uma criança que está institucionalizada tem um diagnóstico naquele momento que quer dizer que ela vai ter aquele diagnóstico para sempre. Muitos são tratáveis e curáveis. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar atento e não rotular, né? Porque, principalmente na infância e na adolescência, isso é muito mutável. Fantástico isso que você está falando, viu, Karina? Porque, inclusive, nos anima, nos motiva a compreender melhor, ainda vindo de uma profissional que lida com o tempo todo, né? Além de mãe,
mas 2 profissionais que lidam com isso o tempo todo, né, de compreender que o amor transforma, que o meio pode sim contribuir para a melhora do desenvolvimento, né? Mesmo que essa criança chegue com 12, 15 ou 17 anos de idade. A gente tem que entender que quando ela está inserida em família, ela certamente tem uma evolução, uma melhora, que é o amor que está na transição, né? Quando a Amélia chegou, a chance dela, segundo alguns médicos que nós levamos de andar, de falar e de andar, era próxima de 0. A Amélia anda, fala, corre, pula e lê. Ela fala até demais. Fala até demais. Tá vendo? É isso. Então, a gente não precisa ter medo de diagnóstico, não é? Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que nós precisamos estar, né, até em respeito e em consideração a essas 3 que têm crianças em casa, né? E eu quero agradecer muito que abriram a porta da casa de vocês, a sala, a família toda, para nesse momento compartilhar suas vidas, né? Quero agradecer por vocês fazerem parte desse grupo que é o Aquecendo Vidas, como alguém já disse aí, é a oportunidade da gente estar aquecendo a vida de outras pessoas, estimulando pessoas para que se entreguem para a adoção, se deixem ser adotados por um adolescente que está precisando de família, né? Então, deixo aqui, assim, o meu respeito, a minha admiração, gratidão, em nome de todas as famílias que também já passaram por esse processo, que também recebem meu respeito, a minha gratidão, a minha reverência. Aos profissionais da Aquecendo Vidas, essa equipe incrível, maravilhosa, que tem trabalhado aí, apesar de as dificuldades que nós estamos, né? Extensiva diretoria atual da Aquecendo, que está trabalhando com grande competência na condução desse grupo, a todos os órgãos da nossa cidade que trabalham para a garantia de direitos da criança e do adolescente. Nós temos muito a comemorar, né? Faço aqui uma referência especial também à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que é a ANGAAD, que representa todo esse movimento nacional que envolve grupos, sendo vidas, parte da ANGAAD de uma forma assim maravilhosa, que é reconhecida, porque desponta, né, justamente pelas iniciativas, pelo trabalho, pelo engajamento, pela parceria, pela adesão à casa, né? Isso faz com que a gente se sinta sempre amparado, apoiado, envolvido, aquecido e motivado a continuar defendendo crianças e adolescentes e buscando famílias para eles, que é tão necessário. Eu deixo agora uns minutos finais para que cada um de vocês possa estar se despedindo nessa noite, né? E dizendo aí mais alguma coisa para a gente encerrar. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a se encontrar, porque é tão bom, eu imagino que tenha sido para todos. Luciana, só um minutinho que eu guardei uma pergunta para o final, ela foi feita 2 vezes, que eu guardei justamente para esse momento, para eles se despedirem e falarem e responderem essa perguntinha. E o Rogério também pediu para você mandar um beijo para o Vitor, que ele está ligadinho aqui. Mas a pergunta... Do meu coração, Vitor, do meu coração, gente, dá licença, Vitor, te amo muito, adoro, que bom que você está nos ouvindo. Até admiro o Vitor, de tanto envolvimento que ele tem com a adoção. É filho por adoção, é jovem que participa do GAA Jovem, está muito engajado. Meu amigo querido, te amo, Vitor. E a perguntinha para vocês todos é: o que vocês poderiam nos falar para nos ajudar na espera dos nossos tão sonhados filhos? Então, como a Luciana comentou, fiquem à vontade, né, para fazer os agradecimentos finais e darem dicas aí para os nossos postulantes que estão assistindo vocês. Quais dicas que vocês dão para eles que estão na espera do tão sonhado filho? Quem vai começar a se despedir? Vai lá, Joyce. Eu queria falar para vocês, para ler muito, bastante,
para sempre ter contato com pessoas que também estão na mesma situação, que possam contribuir, que vão conversar com vocês sobre o que vocês também estão sentindo. E dizer que isso vale a pena demais, sabe? Que é um amor, assim, que é imensurável e que, independente da forma que veio, se você decidiu ser mãe ou ser pai, se dedique. E o amor, ele vence qualquer barreira. Qualquer coisa que a gente tiver, por mais difícil que seja, que a gente tem momentos difíceis, o amor, ele vai vencer. E, assim, às vezes eu olho nos meus filhos e eu nem acredito, sabe? Que eu passei por isso tudo. E a gente acha que tá demorando, mas de repente parece que chega tão rápido, sabe? Que nem dá tempo a gente preparar. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Continue nessa espera. É uma espera maravilhosa. Curta todos os momentos que puder curtir. E quando chegar, vocês vão se lembrar disso e vão com um olhar diferente. Porque foi o que preparou a gente para esse momento. E por mais que a gente ache que a gente está pronta, a gente nunca está. Então é isso, sabe? Converse o mais possível. E vai dar tudo certo. Fique com o coração tranquilo. E se é um desejo do coração, tá tudo bem. E vai ficar tudo bem. Né? E é isso. Então, Obrigada, Joyce. Um beijo grande aí para o marido e para os 2 pequenos. Muito obrigada. Saudade grande de vocês. Agora. Vai lá, então, Almir e Pablo. Então, eu falo que uma dica é saber esperar e não ter vergonha de perguntar. Eu acho que a pergunta é boba, mas nunca é boba. E procurar pessoas que realmente, né, passaram por esses momentos. A informação sempre é bom. Que tudo na hora certa, no momento certo, vai funcionar e vai acontecer. É isso que eu falo para quem quer adotar. Procura absorver informações e vai ser muito bom. E nós queremos agradecer também por essa noite muito Foi especial para nós. Muito bom mesmo. Gostamos muito. Muito obrigada. Abraço para todos aí. Gostamos demais. Muito obrigada. Você é muito especial. Todos vocês. Obrigada, Pablo e Almir. E saudade gigante dos 3 maravilhosos aí, os tesouros de vocês, né? Não vejo a hora disso tudo passar para poder abraçar aí todos eles. Amém. Nós também. Realmente. Karine e Flávio. Primeiro eu também quero mandar um beijo pro Vitor, que eu também amo ele. E um beijo pra Agatha e pro Arthur, 2 corações mais gostosos do mundo. Que eu acho, 2 peças, sou apaixonada com esses meninos da Joyce. Em relação à espera, eu acho que o mais bacana é assim, sintam-se grávidos, né? Sintam-se gestantes desse amor que vai chegar, porque independente do que for, vai ser um amor gigante e é o amor da sua vida. Então, eu acho que essa é a principal coisa. Mas eu acho que a leitura realmente ajuda. Esse engajamento no grupo, eu acho que faz uma diferença muito grande. Você conversar com pessoas que passaram por isso, né? Muda muito, né? Faz uma diferença grande. E lembrar, assim, que na vida a gente faz planos, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem se amanhã existe, né? Então, assim, diminuir a ansiedade, como a gente diminuiria a ansiedade para tudo, né? Lembrando que planos são bacanas e tal, mas a gente não pode estar sempre contando com aquilo para amanhã. Então, vamos com calma, porque a hora certa vai acontecer. E em relação a estar aqui hoje, maravilhoso, super bacana, muito bom mesmo. É muito bom a gente ouvir as histórias, né? Próximas, assim, da gente, saber que tantas pessoas entendem a essência real do que é ser pai, do que é ser mãe. Entender essa postura que a Luciana muito bem falou. Nós somos os adultos dessa relação e a gente tem que se comportar como tal, colocar limite, dar amor incondicional, porque esse amor não tem outro nome para ele, né? É incondicional. Não é diferente se fosse biológico, se for. Não é diferente.
de forma nenhuma. E lembrar, assim, que o que eu posso falar para vocês da minha experiência, especificamente, é que eu desconheço um amor maior. Eu enfrento desafios todos os dias com os 3, mas o que eu aprendi com cada um deles, cada dia que passa, eu percebo que a minha vida é muito melhor por causa deles. Eu não consigo me ver sem meus filhos, e eu sei que eu sou melhor hoje por causa deles, por causa de tudo que cada um deles me ensinou. A Amélia me ensina a lição de superar todos os dias, porque ela é uma guerreira. O Matheus me ensina como ser doce, porque ele é dócil. Como ser calmo, ele é um trenzinho. E o Luiz, ele ensina pra gente como ser filho, porque ele é um filho muito melhor do que eu mesma já fui. Então, assim, é uma lição por dia, né, amor? Toda a gente aprende, né? Em relação ao preparo, né, eu acho que assim, que tudo que é novo para nós gera ansiedade, né? Então, esse momento de espera do seu filho que está chegando, acho que você tem que ler, refletir, procurar se amadurecer, né? Você agora vai ser pai, você vai ser mãe, se você ainda não foi, né? E o momento certo, Deus vai tocar e vai trazer. Não vai vir no momento errado, de jeito nenhum. Muito bom. Que delícia. Muito mesmo. Gratidão, gratidão. Tenho certeza, uma pena que eu não pude acompanhar aí os comentários, mas eu tenho certeza. Não é, pessoal? Milton, Evelyn, querem falar alguma coisa? Encerrando. Quero agradecer a participação de todos aqui no chat, né? Quero agradecer em nome da a diretoria do Aquecendo Vidas, em nome da presidente Cristiane Pereira, que é militante, está à frente, né, do grupo atualmente, né? Agradecer pela oportunidade. Quero agradecer a equipe do Judiciário, né? Do TJ, Sheila, Simone, Analice. Quero agradecer a equipe do MP. Agradecer a todos os envolvidos e agradecer também aos pais, né, que se disponibilizaram, né, estar dividindo conosco essas experiências que têm sido enriquecedora para o grupo Aquecendo Vidas. Lembrando que Aquecendo Vidas está de braços abertos para receber todos. Como a Joyce falou, eu vou relembrar aqui, nós temos uma biblioteca com bastante livros, bastante coisa para o pessoal tá estudando, está lendo, fazemos os empréstimos, né? O Aquecendo Vidas atualmente está no centro de atendimento à criança, no período da tarde, estamos lá, a equipe, talvez eu, mais a Evelyn, né, a equipe técnica, estamos de braços abertos, qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer desabafo, estamos à disposição para receber todos vocês. Então, assim, um abraço virtual, né, afetivo para todos que participaram. Também só tenho a agradecer, é sempre um aprendizado muito grande, né, para nós. Agradecer os pretendentes que participaram. Hoje a gente colocou lá no grupo, vamos participar, pessoal. Então, eles participaram, perguntaram, enriqueceram esse nosso encontro. Então, agradecer os pretendentes, a comunidade aí que está, né, se movendo aí para adoção, né, nesse sentido de conhecer mais sobre o assunto. Então, a gente está percebendo um crescimento, né, desse interesse pelo pessoal. Agradecer vocês que aceitaram tão prontamente o convite, né, de participar, de falar um pouquinho sobre as histórias de vocês, né, que agregou bastante aí para as pessoas que estão assistindo. Meu agradecimento de forma geral aí para todos. Muito bom. Boa noite a todos. Espero revê-los em breve, principalmente de forma presencial. Um grande beijo, especialmente aos filhos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Agatha.